Amanhã nós vamos ler os comentários de Ellen White. Então hoje nós vamos estudar aqui alguns últimos aspectos sobre os 10 mandamentos, sobre a lei de Deus. Amém, Davi. Bom dia, meu filho. Bom dia. Então hoje nós vamos estudar aqui esses últimos aspectos sobre a lei de Deus. E em seguida vamos aplicar isso para a nossa vida. Então, nós podemos começar falando sobre o que é que Paulo acha sobre a lei de Deus, sobre os mandamentos. Como eu disse ontem, existe um comentário de Paulo sobre os 10 mandamentos que confunde muita gente. Deixa muitas pessoas com a pulga atrás da orelha. Por que os mandamentos são aclamados, são elogiados, amados, a Bíblia toda? E quando chega o comentário de Paulo, Paulo fala daquele jeito, diz que a letra da lei mata, diz que a lei, que o mandamento viveu e matou ele, umas expressões assim. Vamos ver o que é que Paulo acha. Romanos 3, verso 20. Porque ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei, pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Pronto, um verso como esse, já deixa claro qual é a posição de Paulo sobre a lei. Paulo, ele enxergava a lei como um espelho, como nós sabemos que esse é o símbolo da lei até hoje. Ele enxergava que a lei trazia o conhecimento do pecado. Se não fosse a lei, nós não saberíamos que nós estamos pecando. E nós poderíamos fazer qualquer coisa que desse na telha, que desse vontade no coração, porque não ia ter nem nada para nos impedir. E você sabia que a lei de Deus é uma coisa que já nasce intrínseca no nosso coração? Isso tem um livro de C.S. Lewis, que é Cristianismo Puro e Simples, que ele fala no começo do livro que a pessoa pode não ter noção das leis do trânsito, pode não ter noção das leis da Constituição, mas ele tem uma certa noção das leis de Deus no seu íntimo. Tem coisas na vida que a gente faz automaticamente, coisas que a gente desde criança começa a fazer e a gente sabe que aquilo ali não pode. Tem um instinto nosso que o Criador colocou na nossa mente, que a gente sabe que aquilo ali não pode, a gente sabe que aquilo ali é ofensivo, a gente sabe que aquilo ali é errado. A gente tem uma noção que Deus coloca no nosso coração para a gente entender que aquilo ali não pode. Depois a gente vai entendendo claramente quais são os mandamentos de Deus, mas antes de a gente saber literalmente quais são, a gente já tem uma leve noção. Deus já coloca uma leve noção do que pode e do que não pode na nossa mente. Da mesma forma que Deus coloca aquele espaço no cérebro que sempre fica vazio se você não preencher com Deus. Então Deus tem digitais na nossa vida. Deus tem digitais no nosso organismo, na nossa mente e no nosso coração. Então, Paulo ele aborda a lei e ele diz o seguinte, verso 21. Mas agora, sem lei, a justiça de Deus se manifestou, sendo testemunhada pela lei e pelos profetas. É a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos que creem. Porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então a lei revela o pecado e aponta para Jesus, isso que nós estudamos ontem. Então Paulo não é legalista. Ele é contra o legalismo. O que é o legalismo? São pessoas que vivem em prol da lei, que se baseiam pela lei e não existe graça, não existe misericórdia. E muita gente aplica esse conceito do legalismo aos fariseus. Os fariseus, eles eram pessoas altamente legalistas, que acreditavam na sua própria autossuficiência, que acreditavam nos seus atos de caridade, que acreditavam na sua... Não tinha nem atos de caridade, né? Eles não eram caridosos, eles eram exploradores dos pobres, das viúvas, mas eles se achavam piedosos, eles se achavam pessoas altamente preparadas, altamente religiosas, altamente incríveis pelas suas ações. Achavam que as suas ações, as suas obras garantiam a sua salvação. Então, eles eram altamente legalistas. Tanto é que tem várias leis que eles acrescentaram em cima das leis que Deus deu a Moisés. Tem os 10 mandamentos, tem essas outras leis dos 5 primeiros livros, e os fariseus, eles acrescentaram mais outros tantos de leis em cima daquelas, para tornar a vida das pessoas um inferno. Então,
eles faziam essas leis e eles mesmos não obedeciam, não cumpriam. Então eles são um exemplo clássico do que é legalismo. Mas não basta, mas a gente não pode apenas olhar para o exemplo deles, por exemplo dos fariseus, e não achar que entre nós existem pessoas assim também. Existem entre nós pessoas que também são legalistas. Pessoas que também, exatamente, Alfredo, 608. Pessoas que também têm que seguir naquela regra do tem que, daquele protocolo. Pessoas que se martirizam que dedicam sua vida para cumprir regras, para cumprir protocolos, para cumprir coisas e esquecem da graça de Cristo. Esquecem da misericórdia de Deus. Então tem pessoas que vivem essa vida de legalismo até hoje, no nosso meio. Então, o Paulo lhe adverte quanto a isso. Ele adverte que a letra da lei ela mata se você usar ela e não correr para Jesus para que ele perdoe, para que ele restaure você. Então o jovem rico ele se matava de obedecer, ele tentava viver certinho, ele tentava obedecer os mandamentos, mas na hora de ele tomar a decisão do lado de Jesus, ele desistiu. Então Paulo destacou a importância da lei, mas foi contra o legalismo. E olha, o pastor colocou: a lei de Deus é perfeita, mas a lei que eu invento é imperfeita. Sabe, Lutero, lá no livro do Grande Conflito, conta que ele também se martirizava para querer ser perfeito. Ele ficava o tempo todo tentando seguir as regras, tentando seguir os preceitos, tentando seguir as normas, e ele só se sentia cada vez mais triste. Ele se sentia cada vez mais pesaroso. Então, ele também tinha um costume de ficar brigando com o Satanás. Ele ficava no quarto dele, no escuro, discutindo com Satanás, discutindo com o demônio. E isso fazia um mal grande para ele. E aí um dia um padre, amigo dele, foi na cela dele e trouxe um crucifixo. Eles têm muitos crucifixos. Ele trouxe um crucifixo e disse: olha, toda vez que você tem vontade de discutir com Satanás, você pega esse crucifixo e conversa a falar com Jesus. E começa a dizer: ó, eu sou o teu, salvai-me. Sou teu, salvai-me. E a partir daquele dia ele deixou de ver Deus como um tirano, deixou de ver Deus como um ditador, e ele começou agora a enxergar Jesus como seu amigo. Da mesma forma foi com Guilherme Miller. Ele também via tudo de uma maneira cinza, tudo de uma maneira triste, enquanto ele tentava ser legalista, e aí depois ele viu que Jesus era o seu melhor amigo. E um exemplo mais recente é Alejandro Bulhon. Depois que a gente foi para essa viagem de Mossoró, fui pesquisar um pouco mais sobre a vida dele, e ele conta que também na juventude, na adolescência, ele também era assim. Ele pregava, ele ensinava, mas ele não se sentia feliz. E ele ficava se martirizando: por que eu sou? Por que eu obedeço tanto? Por que eu faço tudo certinho e eu não sou feliz? E aí, em uma viagem missionária, lá ele sentiu o livramento, a proteção de Deus. E a partir daquele dia ele começou a sentir que conhecer Jesus é tudo e que não é só obedecer por obedecer. Temos que obedecer por amor a Jesus e correr para Ele, para que Ele seja o nosso Salvador e seja o nosso amigo. Então, esse é o segredo da caminhada cristã. E por isso que Paulo diz em Romanos 10:4 o seguinte: porque o fim da lei é Cristo, para a salvação de todo aquele que crê. Então não quer dizer que a lei vai se acabar em Jesus, como algumas pessoas pensam. O fim da lei, o acabamento da lei é Cristo, não é isso. O fim aqui quer dizer finalidade, o objetivo da lei é Cristo. Então, essa palavra fim é parecida com as situações que a gente usa. Por exemplo, eu estou indo para lá com fins de fazer aquilo, com fins de fazer aquilo outro. Então, no sentido de finalidade, o objetivo da lei, a finalidade da lei é nos conduzir a Cristo, é nos conduzir a Ele, que é o nosso Salvador. Exatamente. Então, gente, mais alguns aspectos sobre a lei. A lei, cada mandamento, Ellen White afirma que eles são 10 promessas. Por trás de cada não, por trás de cada proibição, por trás de cada lembrete, Deus tem promessas guardadas para nós. Ao você não ter outros deuses além de Deus, você já coloca Deus no primeiro lugar do seu coração. E aí, Deus estando no primeiro lugar do seu coração, tudo mais se ajeita, tudo mais se organiza.
Todas as pessoas que não têm Deus, em primeiro lugar da sua vida, elas são desorganizadas, a vida delas está fora dos eixos, está fora dos trilhos. Quando Deus está em primeiro lugar, tudo mais se agita, tudo mais se alinha. E assim cada mandamento. Quando você leva o nome de Deus na sua vida, da maneira certa, representando o nome de Deus, o seu testemunho é melhor, o exemplo que você dá é melhor. Quando você guarda o sábado, você tem um descanso na sua semana, você é recarregado para o restante da sua semana. Quando você honra seu pai e sua mãe, você tem longos dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. E assim por diante. Cada mandamento, por trás de cada não, tem uma promessa, tem uma bênção esperando por você. Então por isso que obedecer os mandamentos não são difíceis, como João diz lá nas cartas. Eles são fáceis de guardar, porque cada mandamento é uma promessa. Não são ordens para o nosso mal. Não são ordens, não são mandamentos que foram feitos por puro capricho, apenas para Deus lá no céu se divertir. Não, vou botar umas coisas bem difíceis para eles fazerem que eles nunca vão conseguir. Não. São coisas fáceis, são coisas simples, mas que se tornam simples por quê? Porque é o Espírito Santo que faz isso, essa obra da obediência no nosso coração. Amém. Nós queremos desobedecer. A nossa tendência é ir para o lado errado. Mas quando a gente pede a ajuda do Espírito Santo, ele faz com que essa obra se torne, esse desejo se fortaleça, se frutifique no nosso coração. Certo? E é por isso, vamos só encerrar aqui. E é por isso que na nova aliança que Jesus veio implementar, ele já vinha querendo fazer isso desde sempre. Mas agora, com a nova aliança, ele conseguiu deixar isso de uma maneira mais definitiva. Olha o que ele diz em Hebreus 8, verso 10. Porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Imprimirei as minhas leis na mente deles e as inscreverei sobre o seu coração. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Esse é o desejo de Deus. Não apenas que a lei ficasse gravada nas pedras, mas que ficasse gravada no coração e na mente de cada pessoa. Então, Deus quer fazer isso na mente de cada um de nós, no coração de cada um de nós. Ele não quer que a lei seja uma coisa externa, uma coisa que você tem que se martirizar para obedecer. Ele quer que isso seja uma coisa natural, que faça parte do seu estilo de vida. O cristão, ele obedece à lei, não para ser salvo, mas porque ele já foi salvo, e é um prazer para ele obedecer a lei de Deus. E, gente, se existe um diferencial nessa igreja que você está, é que ela ensina você a obedecer. Outras igrejas que você vá por aí, pode até ter estacionamento para os carros, pode até ter bandas de louvor, pode até ter jogo de luz, pode ter ar-condicionado, pode ter gelo seco, pode ter cantores mais preparados, pode ter tudo no mundo, pode ter tudo que você imaginar, mas lá não vai ensinar você a obedecer. Lá vai ensinar você a sentir uma euforia, sentir uma experiência, um êxtase, achar que aquilo ali é receber o Espírito Santo. Enfim, vai encher você de experiências sensoriais, mas a obediência que transforma e que faz a sua vida ser feliz, eles não vão ensinar. Lá você vai ver um evangelho barato, um evangelho simples, um evangelho que não implica em renúncia, que não implica em sacrifício. E esse evangelho aqui da Bíblia é o evangelho correto. É o evangelho que leva você a obedecer. E quando obedecer, você sentir que você está cumprindo a vontade de Deus e você recebe bênçãos verdadeiras na sua vida. Então, valorize essa igreja, valorize a palavra de Deus, valorize a lei de Deus. Então, que Deus possa gravar essa lei no seu coração hoje. Amém? Amém. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por esse estudo da Tua Palavra hoje. Muito obrigado, Senhor, por essa lição maravilhosa. Muito obrigado por esses 10 mandamentos de amor que o Senhor coloca na nossa mente, que o Senhor quer colocar na nossa vida. Sim. Nos ajuda, Senhor, a viver por eles e correr para Jesus quando nós estivermos em pecado. Nos ajuda a nos abrir para Ele, a falar com Ele todos os momentos, ter Ele como nosso advogado em todas as situações. Que essa lei, Senhor, que é a lei da liberdade, possa fazer parte do nosso estilo de vida, em nome de Jesus. Amém. 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 Agora eu vou... 42 pessoas, rapaz.